Olá, olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos fazendo uma série de lives sobre crenças limitantes. E a live de hoje é 10 perguntas para identificar crenças limitantes. Se você não sabe que você tem crenças limitantes na sua vida, o que são crenças limitantes? Assista a live de ontem que tu vai saber bem certinho. 1h20 de live explicando sobre crenças limitantes. Porém, tudo o que acontece na nossa vida, né, nossos resultados que nós temos, eles são de acordo com as crenças que nós temos. E se nós não temos os resultados que a gente gostaria de ter, é porque nós temos crenças que nos limitam a alcançar esses resultados. E para a gente identificar quais são essas crenças, nós temos aqui algumas perguntinhas que eu vou fazer para vocês e eu também vou deixar aqui na descrição no final desse vídeo, tá? E para amanhã já, você que assistiu até aqui, marque aí na sua agenda. Eu vou trazer 15 crenças de escassez relacionadas ao dinheiro e 15 decretos para revertê-las. Então, se você tem crenças sobre o dinheiro, se você tem escassez na sua vida, vem para a live amanhã aqui que eu vou te explicar cada uma delas, né? Vou trazer 15 crenças que talvez você consiga identificar qual é a sua que está te atrapalhando. E também vamos trazer os decretos para reverter essas crenças, né? Então, assim, toda a sua realidade tem uma crença. Tudo o que nós fazemos, temos uma crença por trás disso. Fazemos porque temos essa crença. Então, toda crença cria. A crença limitante cria coisas difíceis na nossa vida e as crenças fortalecedoras criam coisas boas na nossa vida. Mas o que acontece aqui? O interessante é a gente transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. A gente não vai cancelar somente a crença limitante, a gente vai transformar cada uma delas. Então, compreendido tudo isso, nós podemos aqui saber, né, fazer umas perguntinhas para saber quais as crenças limitantes que eu tenho em determinado assunto, né? Então, pega uma situação da sua vida que não está tão dando certo como você gostaria, né? Pensa aí na sua cabeça agora uma situação na sua vida que não está de acordo com a que você gostaria. E aí você vai fazer, se é falta de dinheiro, se é problema de relacionamento, se é problema de saúde, se é questões com a vida, qual é a situação na sua vida que não deu tão certo nesse ano, né? Quanto você gostaria. Pensando nisso, trazendo isso à consciência, lembra que na live de ontem eu falei que quando a gente traz consciência para as coisas, a gente tem o poder de escolha de mudar, né? De mudança dessas crenças limitantes. Tatiane, seja bem-vinda. Então, quando nós não reconhecemos essas crenças, a gente não consegue transformá-las. Por quê? Porque se eu não sei o que está me afetando, como é que eu vou, né? O que eu vou fazer para que essas crenças sejam trabalhadas na minha vida? Eu preciso trazer a consciência. E nós sabemos que nós vivemos a maior parte da nossa vida no inconsciente, no piloto automático. Nós não sabemos o porquê está acontecendo as coisas na nossa vida. Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Trazer consciência, né, do que está acontecendo para que você possa ter o poder de escolha na sua vida. Sempre temos o poder de escolha, porém não consciente. E quando nós não temos consciência, a gente não consegue transformar nada. Então, pensou numa situação que você deseja transformar nesse próximo ano? Né? Uma coisa que não deu certo esse ano. Então, a primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: o que eu estou fazendo comigo para atrair esse resultado? O que eu estou fazendo comigo para atrair esse resultado? Né? Será que a gente está se boicotando? Será que eu estou tendo preguiça, procrastinação? Né? O que eu estou fazendo que eu não
tenho, né, que estou atraindo esse resultado negativo que eu não gostaria na minha vida? Então, essas perguntas é bom a gente já ir trabalhando elas, mas eu também vou deixar aqui, né, na descrição desse vídeo para que você possa voltar e pensar com mais carinho e mais tempo. A segunda pergunta é: como estou me vendo nessa situação específica? Como você está se vendo nessa situação? Será que você não está se colocando no papel de vítima? Quando nós nos colocamos no papel de vítima, nós não mudamos nada na nossa vida. Porque se eu sou vítima, existe alguém ou algo que é o algoz, né? Que é o que vai fazer com que eu seja vítima. Isso eu acho, né? Nós temos isso na nossa cabeça. Então, quando nós nos colocamos em papel de vítima, nada na nossa vida transforma. Por quê? Porque se eu não sou o culpado, né, eu não tenho como mudar. E as outras pessoas, elas também não vão fazer isso, porque elas também acreditam que elas não são o culpado. Mas aqui nós não estamos falando de culpa, nós estamos falando de responsabilidade. Tudo na nossa vida somos nós que criamos. Responsabilidade. Sendo assim, nós temos condições perfeitas de transformar qualquer coisa na nossa vida. Então a pergunta é: como estou me vendo nessa situação específica? Será que eu estou me colocando no papel de vítima? Será que eu estou culpando todo mundo? Será que eu acho que todos os outros são os culpados pelo meu fracasso na vida? Qual é o meu papel nessa situação? A pergunta número 3, em que posição tenho me colocado para que as pessoas ajam assim comigo? Em que posição eu tenho me colocado para que as pessoas ajam assim comigo? Você sabia que nós somos tratados de acordo com a maneira como nós nos tratamos? Então, se algo não está legal, né? Alguém me tratou mal, as pessoas estão agindo de forma errada comigo, é por quê? Porque você também, porque eu também estou me tratando da mesma forma. As outras pessoas, elas são apenas um espelho que elas estão refletindo aquilo que está dentro de nós. Então, se você está passando por uma situação assim, começa um processo de autorrespeito, de autoamor, de autocarinho, de autocuidado. Comece a tratar melhor você mesma, que você vai perceber como as outras pessoas também começam a tratar a gente diferente. Então, em que posição tenho me colocado para que as pessoas ajam assim comigo? E é muito importante, pessoal, que a gente tenha consciência disso e que a gente encare isso de frente. Porque é tão bom quando a gente começa a entender isso. Não é um fardo e a gente não vai se sentir culpado por causa disso. A gente vai ter o poder de mudar. Só isso. Então, né, hoje eu percebo isso na minha vida. Eu já passei por todas essas outras fases também. Tanto que eu conheço tão bem essa situação, né, que eu falo hoje aqui tranquilamente, de ser maltratada, de ser ignorada, de passar por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, de não dar certo nos trabalhos, de ser mandada embora em trabalhos, né, foram somente 2 na minha vida toda, porém, quando a gente ganha conta é bem mais interessante do que quando a gente pede, né, enfim. Todas essas situações também eu já passei e eu me colocava nesse papel de vítima, eu não me amava, eu não me reconhecia o meu valor, eu não reconhecia o meu valor. E se você não reconhece o seu valor, ninguém vai reconhecer o seu valor. Aí a gente reclama muitas vezes que nada tá dando certo porque eu não consigo me desenvolver financeiramente, porque eu não consigo me desenvolver profissionalmente, porque as pessoas não entendem o meu valor. Mas se eu não entendo o meu valor, ninguém vai entender o meu valor. E quando eu começar a entender o valor do meu trabalho, todas as pessoas também começam a entender. Lembra que a vida é um espelho? Simplesmente as outras pessoas estão refletindo aquilo que está dentro da gente. Aquilo que você pensa, que você sente, que você fala em relação a você mesmo. Tudo isso tem condições de ser mudado.
E essa é a parte maravilhosa da história. A pergunta número 4. Quanto de energia, atenção e importância estou colocando nesse assunto? Quanto de energia, atenção e importância estou colocando nesse assunto? Nós fazemos coisas na nossa vida que não dão tão certo como a gente gostaria. E aí, ao invés de a gente entender aquele processo e perceber onde foi que eu errei para tentar melhorar, a gente fica remoendo aquilo, reclamando, né, sem muito reconhecimento do que eu tenho feito de errado. E aí a gente começa a colocar muita energia no que deu errado e não no que deu certo. A gente coloca muita atenção, a gente coloca muita importância, a gente se emociona, principalmente com as coisas que não deram certo. O que acontece? Mais disso começa a criar na sua vida. Porque o sistema, a nossa mente, tudo entende, o nosso corpo entende que é isso que a gente gosta. E mais disso terá para a nossa vida. Então, se algo não deu tão certo na sua vida como você gostaria, ok, para por um momento, entenda o que aconteceu, né? Faça umas anotações, mas esquece, começa a focar no que pode dar certo daqui para frente. A pergunta número 5 é: quais pensamentos e emoções tenho quando lembro dessa questão? Quais pensamentos e emoções eu tenho quando eu lembro dessa questão? Isso é muito importante também. Por exemplo, se algo na minha vida não deu certo e eu começo a me culpar ou a culpar os outros, como foi o papel da vítima aqui que eu falei agora há pouco, o que acontece? Nós vibramos na energia da culpa. Energia da culpa é uma das vibrações mais baixas que existe. Consequentemente, a gente só vai atrair, só vai criar, co-criar coisas difíceis para a nossa vida. Não interessa se você culpa você mesmo, se você culpa os seus pais, se você culpa o governo, se você culpa os empresários, o patrão, os colegas de trabalho, não interessa. Quem que está vibrando na culpa? Quem que está sentindo essa emoção, esse sentimento? É você. É para você que vem mais disso. Sandro, seja bem-vindo. Então, nós temos a pirâmide das emoções, né, da escala Hertz, que é a pirâmide Hawkins, na verdade, começou com Hawkins o estudo. E o que acontece nessa pirâmide? Quando nós vibramos em energias densas, que é culpa, medo, tristeza, vergonha, a gente começa a atrair mais coisas densas para a gente sentir mais disso na nossa vida. Então, não culpe ninguém, não se culpe por nada, somente entenda a situação, o que criou aquilo na sua vida e foca no que você pode fazer para melhorar tudo isso, tá? Então, pensamentos e emoções que eu tenho em relação a isso, se for negativo, começa a cancelar. Eu, quando comecei esse processo mais profundamente, eu tinha muitas emoções negativas, né? E pensamentos também. Até a gente se trabalhar um pouco nisso é complicadinho. Porém, eu decidi, que é uma decisão na nossa vida, né? Eu simplesmente decidi não vibrar mais naquelas emoções, porque tudo começa com o nosso pensamento, depois com as nossas emoções e depois com as nossas atitudes para transformar tudo isso. Então, simplesmente eu cancelava qualquer pensamento negativo em relação ao assunto e eu buscava todas as formas possíveis para me manter na alegria e na gratidão. Tanto que é isso que eu estou fazendo agora nos meus grupos de WhatsApp e no Telegram. Todos os dias nós temos um decreto da gratidão, algo para aumentar a nossa gratidão. Porque não interessa o que está acontecendo na sua vida. Se você quer transformar ela, você precisa vibrar na alegria, no amor e na gratidão. Senão, mais disso vai se repetindo na sua vida. Se repete tanto, 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 até a gente aprender, sabe? Enquanto a gente não aprender a lição, não para de se repetir na nossa vida. Então, a dica é essa: decida escolher as coisas na sua vida. A questão número 6 é:
Considero ser capaz ou incapaz de superar os obstáculos que se apresentam? Aquela situação que você pensou no começo, você se considera capaz ou incapaz de superar obstáculos que se apresentam? Eu, quando vem uma situação assim na minha vida, quando eu me sinto, né? Porque a gente tem o tempo todo, até porque a gente acaba pegando de outras pessoas também. A gente sempre tem situações desafiadoras na nossa vida que te colocam uma dúvida lá, será que você consegue fazer isso? Aí eu pergunto o seguinte para mim mesma, né? Eu lembro de algumas pessoas assim interessantes, por exemplo, presidente da República, prefeito, Silvio Santos, sei lá quem. Eu imagino a pessoa que seja importante naquela situação que eu estou analisando e eu penso assim, qual é o diferencial que essa pessoa tem que eu ainda não tenho? Ela é apenas uma pessoa. Todos eles são apenas uma pessoa. E por que que eles conseguiram realizar tudo isso e eu não consigo? Aí já vem várias crenças limitantes que você começa a transformar. Lembre-se, todos nós temos a mesma capacidade. Nós temos a mesma capacidade mental, a mesma capacidade de se desenvolver na vida. Talvez a gente não tenha as mesmas condições financeiras, mas também sabemos que não é isso que precisa, né? Essa é mais uma desculpa que a gente coloca para não realizar os nossos sonhos, porque muitas pessoas também conseguiram, mesmo tendo situação financeira difícil, né? Então, considero ser capaz ou incapaz? Comece a pensar sobre isso. Eu procuro falar assim, quando eu não consigo realizar alguma coisa, né? Eu falo assim, olha, eu não consigo ainda. Eu não estou preparada ainda. Eu sempre coloco o ainda no final, porque há a possibilidade que se eu escolher, né, que eu tenho o poder de escolha, se eu escolher, tem essa possibilidade ainda de eu realizar aquilo. Eu posso não escolher, tá tudo bem. Eu posso não escolher e tá tudo bem. Mas não limite, né, a sua vida achando que você é incapaz de fazer alguma coisa. Você é capaz de fazer o que você quiser. Basta você escolher, basta você transformar as suas crenças limitantes em crenças fortalecedoras e agir para que isso aconteça, né? A questão número 7 é: de que tenho medo? De que tenho medo? Em relação ao assunto inicial que nós estávamos falando, né? O que eu tenho medo? Por exemplo, muitas pessoas que me procuram, elas têm medo de falar em público, né? Mas, de fato, não é o medo de falar em público que é o problema. O problema, muitas vezes, é o medo da rejeição, o medo do julgamento, outros medos que vão afetando a nossa vida. Então, do que você tem medo real nessa situação? Por exemplo, pessoas que têm medo de dirigir. De fato, elas não têm medo de dirigir. Elas têm medo do que isso pode causar na vida delas e na vida de outras pessoas. Ou seja, nós temos o medo principal nosso, é o medo da morte. Se eu pegar um carro e atropelar alguém ou me bater num poste, o que vai acontecer comigo? Né? A chance de acontecer alguma coisa ruim é grande, desde que se eu faço isso, né? Claro que daí a pessoa fica se limitando, por quê? Porque tem medo de morrer ou matar alguém. Porém, se ela tiver crenças fortalecedoras, ela vai perceber que ela tem o controle em relação a tudo isso, né? É possível de acontecer? Sim, mas quando, né? Tipo, é muito difícil. Então, do que você tem medo? A número 8 é: o que eu ainda não aprendi para que isso esteja acontecendo comigo agora? Olha só aquilo que eu falei no começo. Enquanto nós não aprendemos o que aquilo quer trazer de lição para a nossa vida, a gente acaba repetindo as mesmas coisas, fazendo tudo de novo e recebendo os mesmos resultados. Então, você quer transformar a sua vida? Você precisa reconhecer as tuas crenças, reconhecer as tuas limitações hoje e transformá-las em crenças fortalecedoras. Aí você consegue. Não
vale a gente negar a situação. Ah, eu não tenho crenças limitantes, eu sou positiva, eu acredito que tudo dá certo, eu consigo e tal. Porém, eu não faço. Se eu não faço, é porque eu tenho algo me travando. Porque todas as pessoas que não têm travas, elas se desenvolvem na vida dela. Número 8, então, 9. Aceito o que é o que sinto que irá determinar meus resultados. Então, eu aceito, né? Eu entendo que tudo aquilo que eu sinto vai determinar os meus resultados. Por exemplo, se eu estou muito triste e eu preciso, né, ser um palhaço. Vamos imaginar um palhaço do circo aqui? O palhaço, ele precisa fazer com que as pessoas sejam felizes ou fiquem felizes naquele momento, né? E ele está muito triste. Consequentemente, o trabalho dele não vai se desenvolver da mesma maneira se ele estivesse extremamente feliz. Então, o nosso sentimento, a nossa emoção, ela interfere profundamente nas nossas ações, naquilo que eu vou fazer na minha vida. Inclusive, até nos nossos pensamentos aqui, por exemplo, estou falando aqui com vocês, eu preciso estar bem para que vocês possam, né, ter uma aula boa. Porque senão acaba esquecendo, a gente acaba voltando aos sentimentos e aí não funciona, né? Funciona pro lado negativo, mas não pro lado positivo. Então, e por último, o número 10 é: o que posso fazer para me sentir bem dentro dessa situação? O que posso fazer para me sentir bem dentro dessa situação? O que a gente pode estar fazendo? Pergunte para você mesmo, pergunte para o seu corpo. Você, o seu coração, o seu corpo, a sua intuição é o que mais sabe a respeito de você. Eu aqui posso dar dicas, dar ideias para que você possa buscar dentro de você a resposta certa. Mas a resposta certa é só você que vai determinar. Então, o que eu posso fazer para me sentir bem dentro dessa situação? Eu, particularmente, faria o seguinte, é o que eu faço todos os dias. Eu analiso a situação, eu percebo o quanto eu sou co-criadora, o quanto eu crio as coisas e, consequentemente, agora eu resolvo mudar e vou fazer diferente, ok? Então, pessoal, a live de hoje é rapidinha, é só para trazer realmente essas 10 questões para vocês aqui, para que vocês consigam já estar analisando a vida de vocês, tudo aquilo que não deu certo nesse ano, para que o ano que a gente começar aqui, a gente já comece com tudo, com o pé direito, pé esquerdo, corpo inteiro, fazendo tudo acontecer na nossa vida. E a live de amanhã, então, são 15 crenças de escassez relacionadas ao dinheiro e 15 decretos para revertê-lo. Então, eu vou trazer as 15 crenças e o que você vai fazer com cada uma delas para você transformar essas crenças em crenças fortalecedoras, ok? Gostou desse assunto? Vem amanhã aqui. Eu vou publicar aqui, não sei a hora que a gente vai fazer amanhã, mas provavelmente na parte da tarde, lá por 14 horas. E aí, traga mais pessoas para a gente trabalhar sobre isso. Gratidão e até o próximo dia.